Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, determinou a criação de uma comissão especial para analisar a PEC para reduzir a maioridade penal, de 18 para 16 anos. Essa proposta chegou a ser incluída na PEC da Segurança Pública, que foi aprovada no começo do ano, mas Hugo Motta pediu a retirada em uma análise independente da pauta após os apelos da base do governo, que classificou a medida como populismo eleitoral. Com isso, o presidente da Câmara já sinalizou que não pretende concluir a análise e esses debates antes das eleições deste ano. Vou começar com o Gesualdo Almeida. Quem acompanha o Gesualdo aqui na programação e não sabe, além de comentarista, ele é advogado, né, Gesualdo? Queria que você trouxesse a sua percepção sobre esse debate, que não é novo, essa proposta mesmo, salvo engano, tem mais de 10 anos, e agora ela será retomada, inclusive, com a determinação de criação de uma comissão para debater os muitos aspectos dessa iniciativa. Como tem visto essa discussão e essa sugestão de Hugo Motta para que os debates eles ocorram também depois do processo eleitoral? Renato, eu sei que elogio em boca própria é vitupério, mas eu convido a nossa audiência para ler a minha coluna na Jovem Pan. Agora eu também sou colunista e a última coluna minha trata exatamente sobre isso, sobre a discussão da maioridade penal, da redução da eventualidade dessa maioridade penal. E eu tenho uma posição muito clara. Eu acho, sim, que os adolescentes infratores devem ser mais severamente punidos. Não é possível hoje imaginar que um maior de 16 anos não tem informação suficiente do que é um crime. Um grande amigo nosso aqui, o Acácio Miranda, que também é da Casa, ele acaba de assumir a Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo, nomeado pelo governador Tarcísio. Ele me contava que a Fundação Casa tem 6 mil internos, dos quais precisam de 10 mil funcionários, com um orçamento de 3 bilhões de reais anuais para tomar conta dessa meninada que incorre em crimes, e a maioria deles são crimes de tráfico de drogas. Porém, penso eu, o discurso está enviesado pelo seguinte problema, um problema eminentemente jurídico e constitucional. O artigo 217 da Constituição declara que a imputabilidade penal é com 18 anos. Portanto, eu penso que discutir uma proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição nesse sentido poderá esbarrar mais tarde no Supremo Tribunal Federal com a ideia de uma inconstitucionalidade que nós chamamos de inconstitucionalidade material. Não é possível mudar a Constituição naquilo que os juristas chamam de cláusula pétrea. Então eu tenho uma proposta alternativa, que aliás é muito bem trabalhada por vários deputados aí. Vamos alterar profundamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é possível imaginar que um adolescente infrator fique preso ao que nós chamamos de internado por apenas 3 anos. Eles precisam ter uma pena compatível com aquilo que o Código Penal estabelece, porque não é possível imaginar que eles não sejam cientes do que fazem. É muito mais ainda um despautério imaginar que aos 21 anos o menor infrator será necessariamente colocado em liberdade. Talvez ele que tenha matado várias pessoas cumpra alguns meses dessa internação e seja colocado em liberdade. Não é que não deva ser alterada a legislação para puni-los. Devem ser punidos tal como os maiores. Mas eu penso que esse discurso dessa punição a esses menores poderá esbarrar numa questão constitucional, uma questão eminentemente jurídica, da qual nós podemos fugir. Fugir se alterarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é inclusive mais fácil. Ao invés de 3/5 que demanda uma emenda constitucional, uma lei ordinária como é o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa tão somente de maioria simples. Alteremos o Estatuto da Criança e do Adolescente, criemos internações mais severas, punamos com mais severidade. Acho que isso é o que a população quer e não uma discussão jurídica que necessariamente será levada ao Supremo Tribunal Federal. Imaginemos ainda, o Supremo Tribunal Federal mais tarde declarando inconstitucional essa emenda constitucional. O embate entre os poderes que isso não geraria. Mudemos o Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente resolve o problema. Pois é, muito interessante. Inclusive, a pergunta que nós publicamos no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is, a respeito de leituras ou possibilidades, né? Quem nos acompanha, se o Congresso aprovar essa PEC, o que você acha que vai acontecer? E um dos itens, inclusive, trata disso que mencionou o Gesualdo, contestação no STF, né? Vão questionar a constitucionalidade dessa proposta de emenda à Constituição. Até agora, 41% de quem entrou na enquete e votou entende que isso irá acontecer. Deixa eu passar para o Motta, para trazer também as impressões dele a respeito desse debate ou essas
esses muitos argumentos que serão colocados nessa comissão especial que vai debater essa temática da redução da maioridade penal. Mota. O Gesualdo levantou um ponto muito importante e eu vou, ao mesmo tempo, concordar com ele e discordar dele. Eu vou concordar com ele porque a discussão, o ângulo jurídico é fundamental. Mas eu vou discordar dele porque eu acho que não há nenhum caminho seguro garantido. No Brasil isso não existe mais porque a ideologia domina tudo. Eu acho que a redução da maioridade penal, que é uma medida absolutamente necessária e que apenas colocaria o Brasil em alinhamento com o que já acontece na maioria das democracias ocidentais. Em nenhum país do mundo existe a impunidade para criminosos com menos de 18 anos que existe aqui no Brasil. A gente não pode nem chamar de criminoso, a gente tem que dizer que é menor infrator. Ele não comete crime, ele comete um ato infracional. É um absurdo, é imoral, é inaceitável. Mas isso faz parte da cestinha ideológica da esquerda, que, como nós sabemos, hoje no Brasil tem amplo apoio dos ativistas judiciais. Então eu vou dizer em relação a essa sugestão do Gesualdo a mesma coisa que eu disse aqui em relação à lei da dosimetria. Não adianta você fazer uma lei ou usar qualquer caminho jurídico quando a ideologia já decidiu que aquilo que você quer fazer não pode avançar. Então eu não tenho dúvida que seja qual for o caminho adotado, por exemplo, a modificação do ECA, isso será levado à Suprema Corte e existe uma chance de que essa modificação seja declarada inconstitucional. E olha aqui, eu já vou dar o palpite, hein? Porque ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a fórmula usada pelos ideólogos sempre que eles querem derrubar alguma medida perfeitamente legal e perfeitamente constitucional, mas que vai contra a ideologia deles. Tá certo, é isso. Nesse momento eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão agora com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado, viu, pela audiência e pela parceria. Continue com a gente. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa trazer também suas impressões a respeito dessa discussão. Você, Musa, o Gesualdo traz uma problemática que é real, né? Muito factível. E muitos apontam para um processo que muito provavelmente será judicializado, caso o Congresso aprove a redução da maioridade penal. E aí esse caminho apontado pelo Gesualdo é defendido também por muitos congressistas, e que entendem que seria um caminho mais curto. Muitos entendem que atingiria o objetivo defendido por muitos congressistas e talvez não fosse judicializado, ainda que o Mota entendem que até essa alternativa seria judicializada. No Brasil, nada nos surpreende, não temos a menor ideia do caminho que será, mas a verdade é que o que nós temos hoje não funciona. Esse é o primeiro ponto que deve ser claro para todo mundo. E esse jogo de palavras que o Mota colocou e que ele tanto fala, isso vai entrando na cabeça das pessoas, e quando você menos para refletir, você está com receio, inclusive, de dizer isso. Não, são criminosos que optaram pelo caminho do crime, sejam eles adolescentes ou não, ou adultos. De um lado, nós temos aqui a discussão de quem pede mais punição e do outro, quem defende o criminoso, que estruturalmente é a visão da esquerda, tem a ver com isso. Ela diz que as pessoas escolhem o caminho do crime porque o entorno as prejudicou. Isso é uma escolha pessoal. O Brasil é um país pobre. Se o entorno de pobreza fosse caminho natural ao crime, grande parte dos brasileiros seriam criminosos, o que não é o que acontece. Então, a questão aqui não é a qual idade devemos punir, mas sim se o Brasil pune um gay. E a resposta óbvia é que não. Aqui nós temos uma impunidade estrutural. Vamos trazer alguns exemplos aqui e vemos quais países são mais desenvolvidos do que o Brasil, ou se o Brasil é mais desenvolvido do que algum desses, ou se você teria mais tranquilidade no Brasil ou nesses países. Inglaterra e País de Gales, por exemplo, você tem responsabilidade penal, alguns crimes, a partir dos 10 anos. Irlanda,
Homicídio e estupro também com 10 anos. Os Estados Unidos, perpétuo a partir de 13 anos e alguns estados, inclusive, discutem, não sei se já chegou a aprovar, pena de morte para esse tipo de idade. China, 14 anos, já pode ter prisão perpétua. A Argentina foi aprovada em fevereiro de 2026 agora, já sob o governo de Milei, com 14 anos em que a pessoa passa a ter a maioridade penal. No Brasil, aqui, se o menor de idade, se o criminoso, não o infrator, se o criminoso estupra ou mata com uma idade menor de 18 anos, ele fica 3 anos preso e sai pela porta da frente com a ficha limpa. Só que a pessoa, a vítima dele, não tem escolha na vida. Muitas vezes perdeu a vida ou vai viver com as consequências psicológicas para sempre. Será que é natural? Será que é aleatório que crimes organizados ou facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho escolhem crianças para serem ali seus criminosos? Porque sabe que a impunidade é estrutural, é muito mais simples e muito mais fácil. Por outro lado, o Estado, aquele que diz saber tudo sobre tua vida, mas não quer saber o teu nome, ele diz que você pode votar com 16 anos. Portanto, você pode escolher, supostamente, qual é o melhor representante para você de política externa, de política econômica, de política institucional, de uma série de coisas. Você pode, começa a discutir se pode dirigir com 16 anos, mas você pode estuprar e matar alguém que com 3 anos você sai com a ficha limpa. Esse é o Brasil. É um país que, por definição, se tornou medíocre. Pois é, recebendo a rede Jovem Pan, agora todos que acompanham a programação e o programa Pingos nos Is pelas emissoras de rádio estão conectados com a gente aqui, sempre agradecendo muito a preferência, a audiência, você sempre bem informado aqui com a Jovem Pan. Deixa eu passar para o Gesualdo Almeida. Estamos debatendo e analisando a criação de uma comissão para analisar a proposta, de emenda à Constituição que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Gesualdo certamente tem complementos a serem feitos após as exposições do Mota e do Bruno Musa, mas também algumas manifestações aqui pela internet, Gesualdo, em relação a essa alteração do ECA, se isso não poderia ser judicializado, como bem destacou o Roberto Mota. O que garante que algum partido, a partir desse ajuste ou essa alteração, não ajuize uma ação questionando justamente a possível interferência no Estatuto da Criança e do Adolescente? Nada garante que não haverá judicialização, até porque o Judiciário tem um chamado princípio das portas abertas e para que se chegue ao Supremo Tribunal Federal, basta que um partido político promova a chamada ação direta de inconstitucionalidade ou a declaratória de constitucionalidade. E os partidos políticos brasileiros têm abusado nesse sentido. Basta ver a lei da dosimetria, que depois de votada soberanamente pelo Congresso, foi levada ao Supremo Tribunal Federal para discussão. Entretanto, o problema de se fazer uma emenda constitucional é de que existe uma regra chamada de cláusula pétrea, que impede a alteração da Constituição. Mas não existe cláusula pétrea que impeça a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, aliás, para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o quórum de votação no Congresso é muito menor. E o Supremo Tribunal Federal, pelo menos a rigor, não pode fazer um controle ideológico. Quem decide pela legislação é o Congresso, é o Poder Legislativo quem faz a lei. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, caso demandado, analisar se formalmente obedeceu-se os critérios da Constituição para a alteração daquela lei, para a criação daquela lei, e alterar o Estatuto da Criança e Adolescente não feriria esse aspecto, e se materialmente não existe ofensa à Constituição Federal. E a Constituição Federal não determina quais sejam os prazos de internação ou de prisão de menores. Isso é dado ao legislador que nós chamamos de ordinário, infraconstitucional, ao Congresso. Por isso, ainda que seja possível ou plausível nessa hipótese que o Supremo Tribunal Federal seja demandado para decidir se a alteração do ECA é constitucional ou não, a possibilidade do Supremo Tribunal interferir na alteração do ECA é muitíssimo menor do que interferir numa emenda constitucional sob o argumento de que a própria Constituição foi violada. Para que nós punamos severamente como devem ser punidos, seguindo critérios internacionais, inclusive, menores infratores, não precisamos alterar a Constituição. É o que eu chamo lá na minha coluna. É o caminho mais difícil e tortuoso e talvez o mais polêmico deles. Deixa eu passar para o Mota, só para a gente fazer 2 giros completos em relação a essa temática. Mota, muito provavelmente,
os assessores parlamentares, os assessores jurídicos dos parlamentares, porque cada um pode contratar, inclusive, advogados para serem assessorados. Nos debates que acontecem na Câmara e no Senado, eles se apoiam nesses assessores que ajudam muito, inclusive, a balizar o trabalho, os discursos, a redação das peças, por aí vai. Talvez esse debate já tenha acontecido nos gabinetes. Os congressistas sabem exatamente dessa dificuldade e da possibilidade de que algum partido vai ajuizar uma ação no Supremo, uma vez aprovada e promulgada a PEC. Diante disso, vale o esforço, o desgaste, a energia empregada? É preciso, pelo menos, dar um recado para a sociedade, ainda que um outro poder, uma outra instituição vá lá e inviabilize a medida? É preciso vencer essa guerra, Canhato. É preciso vencer a guerra contra o crime no Brasil. Não se pode entregar o jogo na mão dos ideólogos. Essa luta é difícil, é cansativa, mas nós precisamos de políticos que estejam dispostos a brigar por ela. Mais uma vez, eu discordo da avaliação do Gesualdo, porque há inúmeros exemplos de coisas que não poderiam ter sido feitas pela nossa Suprema Corte e foram. Eu vou dar só um exemplo aqui. O Brasil, uma época, já teve uma legislação que dizia que criminosos que cometeram crimes hediondos tinham que cumprir a sua pena integralmente no regime fechado. Ou seja, o sujeito que cometeu um crime que é tão perverso, que é chamado de hediondo, tinha que efetivamente ficar o período da sua pena, 10 anos, 15 anos, 20 anos, preso em uma cela. Muito bem, alguém entrou com uma ação na Suprema Corte brasileira e a Suprema Corte disse que isso feria a dignidade da pessoa humana e deu aos criminosos hediondos o direito da progressão de regime. E eu pergunto, se isso acontece nesse caso, por que não aconteceria no caso de uma alteração do ECA? Pois é, importante lembrar que além da redução de 18 para 16, tem uma outra iniciativa que deve ser debatida nessa comissão especial, que aponta para a possibilidade de punição de jovens abaixo de 16 anos, quando o crime for muito grave, né? Crimes hediondos, a partir de 14 anos, de 14 e 16. Então, naturalmente, nós acompanharemos esse tipo de discussão. Você, Musa, para fechar esse giro de análise, mais algum complemento que nós precisamos considerar? Você tem algum tipo de expectativa em relação ao posicionamento do Congresso sobre essa temática? Veja, eu acho que sim. Eu tenho algum tipo de expectativa porque essa discussão começa a tomar conta da base da sociedade. Já há um cansaço com relação a isso. Isso não significa que os legisladores pensarão no cansaço da população. Ali é jogo de poder, é jogo de política. Mas eu acho que a única forma de mudarmos é começar a gerar uma pressão por parte da sociedade e essa pressão ela vem crescendo naturalmente. Cada vez mais os custos da criminalidade vêm atingindo a população em cheio. Talvez no começo, alguns anos atrás, atingisse a camada mais alta da sociedade. Então, a grande massa ali ficava um tanto quanto, eu não diria alienada, porque eles já estavam vivendo em territórios comandados pelo crime organizado. Mas agora tomou uma proporção simplesmente colossal. Não apenas nessas regiões mais pobres, como também nas regiões mais nobres. Então, é como se tivesse atingido o núcleo da totalidade da cabeça dos brasileiros, do dia a dia dos brasileiros, melhor dito. E assim, dessa forma, pessoas que são de classe mais baixa já também não se sentem seguros. Eu comentei esses dias, a pessoa que trabalha em casa, que a gente toma café da manhã todo dia junto, ela chegou e falou que tinha sido roubada dentro do ônibus, o celular dela, que ela tinha pagado 2 prestações que não eram um celular de ponta. Mesmo assim, ele já não tem mais o menor pudor em atingir toda e qualquer classe social. Então eu acho que há sim uma possibilidade, porque estamos nos aproximando das eleições e há um clamor popular por parte disso. Mas nada me surpreende se o acordo for político ali e nós ficarmos mais uma vez à margem da decisão do processo político.